Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. E querendo, compartilhe com alguém. Tem um texto na Palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, em que Josafá diz o seguinte. Ele está no templo orando ao Senhor e ele diz isso. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quantas vezes você se sentiu fraco ou impotente diante de circunstâncias nas quais você não tinha solução e não tinha resposta? Muitas vezes a gente se cobra demais ou é imputado uma situação que a gente tem que ter a resposta para tudo e nem sempre é assim. E meditando sobre isso, eu fico pensando, por exemplo, Davi e o próprio Moisés, que era um homem manso, um grande líder hebreu, ambos chegaram ao ponto dos seus líderes, das pessoas às quais eles lideravam, pegarem pedras para matá-los, porque justamente ou eles tinham errado ou não tinham resposta para uma determinada situação. E isso é uma coisa que está diante de nós. E por que eu estou falando tudo isso? Esses dias eu vi um pastor que tem lá uns 40, 50 anos de ministério, com uma igreja uma igreja grande no Brasil. Eu não vou dizer o nome, por uma questão ética. E ele, compartilhando essa experiência com alguns outros pastores, ele disse que na igreja dele, durante esse período de cultos online, os adolescentes começaram a fazer alguns cultos específicos para esse público, né? E uma menina se sentiu atraída por esse pessoal, pelo pessoal da igreja, e começou a frequentar os cultos públicos, quando passou a ser presencial. Através dela, o seu pai, também se sentiu atraído pela igreja e começou a frequentar. E até tinha comentado com o pastor que quem levou para a igreja foram os cultos online, e ele, pai, foi levado pela sua própria filha. Só que um determinado dia, esse mesmo pai chega para esse pastor e fala: pastor, preciso conversar com o senhor. E aí ele mostrou algumas conversas de WhatsApp. E o que acontece? Dentro daquela igreja havia um grupo, de meninas, dos adolescentes, que tinham um grupo de WhatsApp, onde elas marcavam encontros lésbicos dentro do banheiro da igreja. E aí o pastor ficou estupefato. E aí ele olhou para o pai falou: e agora, o que a gente vai fazer? Aí o pastor olhou para o pai com toda a sinceridade do mundo e disse o seguinte: não sei, eu vou orar. Porque, sincera e honestamente, eu não sei o que eu vou fazer nesse primeiro momento. Junto a isso, praticamente no mesmo período, na mesma época, um dos líderes do louvor da igreja dele, que era um menino muito fiel, participava de todas as atividades da igreja, chega para esse mesmo pastor e fala assim: pastor, eu estou devolvendo todos o meu cargo, o meu ministério, porque eu resolvi sair do armário. Eu sou gay. E aí o pastor olhou para aqueles outros pastores e perguntou para eles: o que se faz num momento como esse? O que se diz? O que se responde? Qual é a colocação? Então veja, Josafá é um exemplo para nós nesse aspecto. Há momentos que a gente não sabe o que fazer. Há momentos que nós não temos, e você como líder, e nós que somos líderes, nós que somos pastores, e você que está debaixo da autoridade de um pastor, saiba, nem sempre ele vai ter a resposta para tudo. Nós não temos a resposta para todas as coisas, mas nós temos um Deus que pode nos direcionar. Eu não sei o que aconteceu nesses dois casos desse pastor, porque eu só vi o compartilhamento da experiência dele, mas eu sei que invariavelmente a gente erra justamente por achar que sempre vamos ter a resposta para toda e qualquer situação. E aí isso gera em nós um orgulho e tira de nós a dependência total do Senhor.
Então nós temos que depender de Deus como Josafá dependeu e ser honesto. A oração é um mecanismo que Deus nos deixou porque Ele sabe o que nós necessitamos, Ele sabe o que nós passamos, mas Ele deixou isso como um mecanismo, primeiro, para que nós nos relacionemos com Ele e para que a gente aprenda a depender dEle, que é algo que é muito difícil, principalmente quando somos autossuficientes. E foi isso que Josafá fez. E ele diz: ó nosso Deus, acaso não executará tu o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Ou seja, ele reconhece a sua inferioridade, ele reconhece a sua limitação diante da circunstância. Não que ele estava dando ao inimigo um valor que realmente ele não tinha. Não, eram 3 exércitos que se reuniram contra ele. E aí ele diz: e não sabemos o que fazer. Nós temos que ser honestos nas nossas orações. Nós temos que chegar diante de Deus muitas vezes e dizer o que Josafá disse. Perceba, a maioria das nossas orações são querendo determinar para Deus o que Ele tem que fazer, sendo que nós tínhamos que fazer exatamente como Josafá. Não sabemos o que fazer. E olha o que ele diz: porém, nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, eu não vou tomar uma atitude, eu não vou falar, eu não vou agir enquanto o Senhor não me direcionar. No tempo de tanta dificuldade, de tanta problemas de relações interpessoais, problemas de relacionamento dentro da própria igreja, de tanta dificuldade, de tantas coisas acontecendo, muitas ao mesmo tempo, vamos aprender como Josafá. Não é errado dizer não sei, mas é importante procurar fazer como ele diz. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Dependa de Deus sempre. Deus abençoe você.